Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bia, eu sou professora do terceiro ano 1 aqui do município de Penha. Hoje nós estaremos finalizando a nossa revisão da apostila do primeiro bimestre e vamos iniciar a disciplina de Geografia, capítulo 1, Paisagens do Campo e da Cidade, e em outro vídeo, o capítulo 2, Município e suas paisagens. Vamos lá? As paisagens são constantemente transformadas pela ação humana, conforme a necessidade do uso do espaço rural ou urbano. Neste capítulo, vamos ver as mais diversas paisagens que formam esses espaços, do campo e da cidade. A seção Roda de Conversa retrata a interdependência entre o campo e a cidade, pois toda a matéria-prima, como o couro, madeira, o látex, o algodão, bem como a produção de alimentos como grãos, frutas, verduras, entre outros, serão consumidos no campo e na cidade, e todos os serviços e produtos gerados na cidade também serão consumidos na área urbana e rural. Vamos ler agora a tirinha da página 3 com a prof? Oi, primo, tudo bem aí na chácara? Oi, primo, tudo certo? E aí na cidade, já terminaram a construção do novo prédio do bairro? Está quase pronto. Logo teremos novos moradores no bairro e, assim, novos clientes para o mercado. Oba! Já vou aumentar o cultivo das hortaliças para atender os futuros clientes do mercado. Vamos pensar agora em alguns questionamentos a seguir. Onde moram os personagens da tirinha? Há um menino que mora no campo e o outro que mora na cidade. E o que é possível observar em cada um dos ambientes? Um dos ambientes é uma paisagem rural e a outra uma paisagem urbana. Algumas atividades que ocorrem no campo estão relacionadas com determinados trabalhos realizados na cidade. Por quê? Porque muitos trabalhos realizados na cidade dependem das atividades praticadas no campo. As hortaliças comercializadas nos mercados da cidade, por exemplo, foram cultivadas na área rural do município, ou seja, no campo. Vamos ver agora uma historinha da Turma da Mônica que retrata bem a vida no campo? Chico Bento, em Na Roça é Diferente. Ele tá chegando! Seja bem-vindo, primo! Ah, você não é meu primo, não! Filhinhas! Filhinhas? Valeu, seu Benedito! Carambola! Chico, Primo! e aí? Você pode me dar uma força? Claro! Então segura aí minha bagagem. Valeu, cara. Chico, não dá pra esse treco andar mais rápido? Ah, com burrico tem que ser na base da paciência. E paciência o quê? Acelera aí, ô seu burro! Cara, viu o que você foi fazer? Ofendeu o Honório. Agora pra ele andar vai dar um trabalhão. Pelo amor de Deus, desempaca, vai. Te dou uma cenoura. E que tal 2 cenouras? 5. Te dou 5 cenouras. Mas que bom que vocês chegaram, meninos. Eu tô mesmo precisando de ajuda pra modo de preparar o almoço. Opa! Deixa comigo, tia. Eu faço a comida
até hoje. Vocês foram roubados! Levaram tudo! Micro-ondas, geladeira, liquidificador. Só deixaram essas coisas velhas. Uai, é com essas coisas que eu faço a comida. Sério? Claro! E eu quero que vocês dois vão agora ir cá mesmo buscar um montão de coisa pra modo de eu fazer um almoço bem gostoso. E aí, Chico? Onde é o supermercado? Bom, o mais próximo fica a mais de 20 léguas daqui. Mas calma aí, primo. A gente tem tudo o que precisa aqui mesmo em nosso quintal. Enquanto eu coio as laranjas, você pega os ovos. Chico! O que é? Lá dentro só tem galinhas. Nara, da onde você acha que vem os ovos? Daquelas caixinhas de isopor. Não, de dentro das galinhas. É mesmo? É. Sendo assim fica mais fácil. Ué, esse ovo sai ou não sai? Ai, socorro! Ufa, essa foi por pouco. Eita, primo, tem que ir com jeitinho. Calma, Giselda, Carminha. Aí, muito bem, fia. Viu? Agora tá faltando o leite e as cenouras. Deixa o leite comigo. Você prefere em saco ou em caixinha? Ih, lá vem problema. Sem botão pra apertar, sem lugar pra colocar a ficha. A não ser que essa cordinha aí sirva pra... Assim você machuca a pobrezinha da Maiada. Não diga. Digo sim, tem que ter jeitinho, não é, minha flor? Agora sim, com carinho, com muito jeitinho. Maiada, belezura. Vocês da cidade pensam que é só ir apertando os botões, que tudo se resolve, mas não é assim, não. Precisa de amor, carinho. Aqui você vai ter muito tempo para aprender. Muito bem, primo. Agora é só montar. Você aprende rápido mesmo, hein? Olha o rango, pessoal! Uau, que fome! Olha! Puxa, adorei essas férias. As experiências que tive aqui, com certeza vou levar pro resto da vida. Que bom! Até, primo! Adeus, Chico! Tchau mesmo! Adeus! Tchau! Mas que coisa! Logo na hora da novela. Te amo, meu amado amor. Raios! Te amo, meu amado amor. Assim não dá. Ai! Calma aí, pai. Deixa que eu resolvo o problema. Carinho, carinho. Vamos, fia, funciona. Assim. Puxa, isso, minha acho que tô flor. precisando passar uma boa temporada no campo. Vamos falar agora sobre as paisagens do campo. Nas paisagens do campo, podemos encontrar elementos naturais e culturais. Os elementos naturais são aqueles que não foram construídos pelo homem, como mata nativa, rio, morro, entre outros. Já as práticas da agricultura, do extrativismo e da pecuária acabam transformando o espaço. Por exemplo,
A realização do pasto para a pecuária e o cultivo de alimentos são considerados elementos culturais, uma vez que o homem transformou esse espaço por meio de atividades rurais. Além do mais, no campo podemos encontrar construções existentes nas cidades, como as igrejas, os estabelecimentos comerciais e algumas indústrias, mas em menor quantidade, dependendo do tamanho da comunidade rural que ali moram. O campo tem muitas paisagens com áreas verdes, como as florestas, pastagens de animais e diversos tipos de plantações, entre eles o cultivo de hortaliças, frutas, grãos, etc. Observem a seguir a imagem de uma paisagem rural. O que mais chamou a atenção de vocês nessa paisagem? Nela há muitas ou poucas moradias? Para mim, o que mais me chamou a atenção foram os agricultores fazendo a colheita das plantas que tanto usamos na área urbana. No campo, há um menor número de moradias e de outros tipos de construções em relação à cidade, pois atividades como a agricultura e a pecuária necessitam de grandes espaços para serem realizadas, ao contrário de muitas atividades que ocorrem na cidade. Hoje é bem mais comum encontrar uma paisagem transformada do que uma paisagem natural. A paisagem transformada nós vemos todos os dias, nas ruas, nas casas, por onde você olha, você se depara com tal paisagem. Tudo porque, com o passar dos anos, as construções foram sendo feitas no lugar da natureza. Veja esse exemplo. Mesmo em áreas mais remotas, como o Polo Norte, temos um modelo para explicar. Alguém aqui sabe que paisagem é essa? É uma paisagem natural, Dorinha. Por quê? Porque ela só tem elementos naturais, nesse caso as geleiras e o mar. E se olharmos assim, como fica a paisagem? Assim ela é uma paisagem transformada por causa do iglu do esquimó. Agora um exemplo típico do interior do Brasil. Vocês podem ver aqui uma paisagem natural. Sim, tem o rio, as árvores, as rochas e a floresta. Pois bem, se adicionarmos as transformações e modificações do homem, teremos uma paisagem transformada. Mesmo no sítio, temos a paisagem modificada pelo homem. Ah, a ponte, a casa e a roça lá atrás, não é? Sim, e olha que ele desmatou muita árvore para colocar a roça ali naquele lugar. Imagine então uma serra, como a Serra da Graciosa, no Paraná. Ela era uma floresta densa e possuía serras altíssimas no passado, mas foi justamente ela que foi desmatada para a construção dos trilhos. Nossa, deve ter sido perigoso para as pessoas que construíram essa estrada de ferro nos precipícios, não, Dorinha? Pois é, crianças. O progresso tem um preço. A natureza e o ser humano também sofrem com a paisagem transformada. O ideal é que se tenha um progresso sem destruição da natureza. E é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Uma coisa legal para fazer é uma análise sobre os locais onde vocês moram. Procure falar com alguém que conhecia a sua rua ou algum lugar que você conhece hoje e saber como era antes. Com certeza você vai poder se deparar com várias mudanças e perceber quanta coisa está diferente. Existem diversos tipos de propriedades no campo e de diferentes tamanhos. Há pequenas, médias e grandes propriedades rurais que produzem alimentos para serem consumidos, tanto no campo quanto na cidade. Na área rural, também existem algumas indústrias para facilitar o beneficiamento e a produção de alimentos. Beneficiamento de alimentos na indústria é o processo de transformação de alimentos na indústria em novos produtos. Portanto, o modo de vida das pessoas que moram no campo acaba contribuindo para a construção das diferentes paisagens rurais. Aqui na página 6, nós temos algumas atividades referentes ao assunto que nós estudamos agora. Vida no campo. As pessoas que moram no campo interagem todos os dias com a natureza, realizando trabalhos e também nos momentos de lazer, para cuidar dos animais, das plantações e de todos os serviços do dia. É necessário acordar muito cedo.
Nessa imagem, nós vemos um produtor rural realizando a ordenha em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. E na outra imagem, uma agricultora cuidando do solo em Ibiúba, São Paulo. Em alguns lugares, os animais são utilizados como meio de transporte, para facilitar o deslocamento de pessoas, objetos ou mercadorias. Nessa imagem, nós vemos pessoas conduzindo carros de bois em uma estrada de terra em Botelhos, em Minas Gerais. A natureza faz parte do cotidiano das pessoas que moram ou trabalham no campo, diferentemente do que ocorre em muitas cidades. Outro ponto a destacar é a tranquilidade que há no campo, decorrente das atividades exercidas e também da menor quantidade de habitantes que residem nesse ambiente, se comparado à área urbana, claro. Dessa forma, no campo, é comum o uso de animais como meio de transporte, pois há pouco trânsito e as estradas são, em sua maioria, de terra, em virtude do menor fluxo de pessoas e de veículos. As atividades de lazer são muito importantes para toda a população. As pessoas que moram no campo desfrutam de espaços naturais para a realização de atividades correlacionadas ao lazer, uma vez que há rios, cachoeiras e espaços abertos para a prática de exercícios ou de brincadeiras. Atualmente, nos fins de semana ou em período de férias, muitas pessoas que moram na cidade vão para o campo em busca do ecoturismo ou turismo de natureza, pois as paisagens proporcionam às pessoas, de modo geral, bons momentos de lazer, aventura e tranquilidade. Esse tipo de turismo contribui para a preservação da natureza, pois promove uma consciência ambiental nas pessoas que o praticam. Atitudes como não jogar lixo no chão e não poluir os rios, por exemplo, passam a fazer parte do dia a dia da maioria dessa classe de turistas. A seção Saiba Mais retrata os diferentes modos de vida das pessoas que residem na área rural e urbana e como se encontram nas trocas comerciais e culturais. Os agricultores são responsáveis pelo plantio, cultivo e pela colheita dos alimentos que consumimos em nosso dia a dia. Muitos desses alimentos são encontrados em frutarias, mercados ou são enviados para as indústrias. Porém, existem lugares onde os próprios agricultores realizam a venda dos alimentos que cultivam, diretamente para o consumidor final. São as chamadas feiras dos produtores rurais. Nessas imagens, vemos a Feira do Produtor Rural em Rio de Contas, Bahia. Vocês já frequentaram o local como mostrado na imagem? Coloquem nos comentários onde foi a feira que vocês frequentaram. Paisagens da cidade. Observem os elementos que compõem a obra de arte Tarde de Verão, do artista Cristiano Sidotti. Essa obra mostra uma típica paisagem urbana, com avenidas movimentadas, utilização de diversos meios de transporte, rio canalizado, pontes, realização de obras, pouca área verde e uma imensidão de prédios. Podemos relacionar os elementos dessa paisagem ao grande número de habitantes que ali residem e que são responsáveis pelas constantes modificações nas paisagens urbanas. Outra relação que podemos fazer ao observar essa imagem é com a ideia de movimento, pois na cidade há muitos serviços que impulsionam o constante deslocamento das pessoas, seja para estudar, trabalhar ou para o lazer, como ir a um parque, à sorveteria ou ao cinema. Nas paisagens da cidade,
podemos perceber uma maior concentração de construções, casas, prédios, carros, pessoas e estabelecimentos como supermercados, hospitais, lojas, bancos, postos de combustíveis, entre muitos outros que atendem a população com seus produtos e serviços. As cidades têm diferentes tamanhos e características. Há cidades maiores, que são mais agitadas em razão do maior número de habitantes e das constantes alterações no espaço promovidas por eles, como construção de novas moradias, comércios, indústrias, etc. Por outro lado, existem cidades menores, mais tranquilas, com menor quantidade de habitantes, se comparadas a uma grande cidade, claro, que é o caso da nossa cidade de Penha, que é uma cidade com uma população um pouco menor que uma cidade grande, como Joinville, Balneário Camboriú, Florianópolis. Na imagem, nós conseguimos ver a vista aérea de parte da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é uma cidade grande, e a vista aérea da parte de cidade de Brejo Santo, no Ceará, que é uma cidade pequena. Qual a diferença que vocês observam nas duas imagens? A primeira imagem retrata uma cidade grande. Há muitos prédios, ruas largas e pouca área verde, em virtude da maior quantidade de habitantes que moram e trabalham nessa cidade. Já a segunda imagem apresenta uma cidade menor, com poucos prédios, porém com maior número de moradias térreas, características de uma cidade com menor concentração urbana. Em relação a uma cidade menor, nas grandes cidades há maior concentração de atividades comerciais, indústrias e de serviços. Por outro lado, algumas cidades menores podem oferecer uma maior qualidade de vida aos seus habitantes, pois o tempo gasto nos deslocamentos diários, como ir à escola ou ao trabalho, pode ser menor, assim como a intensidade dos trabalhos exigidos, pois em uma grande cidade há muitas atividades que ocorrem no período da noite também. Nas cidades predominam os elementos culturais, isso é, aqueles que são construídos pelo ser humano. Como é viver na cidade? A grande maioria da população brasileira vive nas cidades. Observem a rotina do Miguel e os lugares que ele costuma frequentar na cidade onde vive. O primeiro quadro da ilustração mostra Miguel se despedindo de seus pais e embarcando em um transporte escolar, que o levará até a escola onde estuda. Esse quadro retrata as distâncias que existem de um lugar a outro em uma cidade e os meios de transporte que podem ser utilizados para a realização desses trajetos. Já no segundo quadro, observamos Miguel no espaço escolar e depois nos momentos de lazer com os amigos, que moram no mesmo prédio que ele. As ilustrações do terceiro quadro possibilitam a visualização de muitas construções urbanas ao fundo do prédio de Miguel, retratando algumas características de uma grande cidade. Por fim, o último quadro da tirinha retrata um momento de lazer com a família no início da noite. Assim, podemos perceber que Miguel mora em uma cidade média ou grande, pois a rua em que está localizado o restaurante é bastante movimentada, mesmo no período noturno, diferentemente do que ocorreria em uma cidade de pequeno porte. Na cidade, assim como no campo, há diversas atividades que as pessoas realizam em seu dia a dia. Porém, na cidade, as atividades costumam ser comerciais, industriais e de serviços, e podem ocorrer tanto no período do dia como durante a noite. Aqui na página 13 temos algumas atividades referentes ao assunto que nós estudamos agora. Por hoje era isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!